Kanata Tomokui perde a vida após ser atacado por uma mulher obcecada e pouco depois desperta em um lugar desconhecido. Diante dele está um goblin idoso que o chama de Gobrou e o alimenta com uma larva. Sem conseguir controlar o próprio corpo, Kanata percebe que renasceu como um bebê goblin, mas conservou as memórias de sua vida anterior. No segundo dia, Gobrou observa os outros recém-nascidos da caverna e confirma que agora pertence a uma das espécies mais fracas daquele mundo. A situação piora quando ele percebe a aparência do novo corpo, porém decide abandonar as lamentações e se concentrar em sobreviver. Como os goblins crescem em uma velocidade impressionante, no terceiro dia ele já consegue andar e falar. No quarto dia, Gobd, o goblin mais velho da tribo, reúne os jovens e avisa que eles não continuarão recebendo comida sem fazer esforço. A partir dali, cada um terá de sair da caverna e conseguir o próprio alimento. Gobrou parte para a floresta e é seguido por Gobkit, um goblin grande e forte, mas pouco habilidoso para tomar decisões sozinho. Os dois logo encontram um coelho com chifre. Gobrou aproveita a força do companheiro e cria uma estratégia simples. Gobkit persegue a criatura enquanto ele aguarda escondido em uma árvore. Quando o monstro passa pelo ponto planejado, Gobrou salta e o tira de combate com um pedaço de madeira. Depois de impedir Gobkit de comer tudo sozinho, ele prepara a carne e percebe que o chifre do animal pode ser transformado em arma. Enquanto examina o material, uma mensagem desconhecida surge em sua mente. No dia seguinte, os dois continuam caçando coelhos e Gobrou passa a usar os chifres coletados como lâminas. Novas mensagens aparecem sempre que ele obtém partes das criaturas. Ao comer a carne de uma delas, seus olhos brilham e ele adquire uma habilidade de fuga. Nesse momento, Gobrou entende o que está acontecendo. Em sua vida anterior, Kanata possuía a habilidade de absorção, capaz de conceder características e poderes daquilo que consumia. Mesmo tendo perdido grande parte das capacidades antigas ao renascer, essa habilidade permaneceu. A floresta, portanto, oferece incontáveis possibilidades para que ele fique mais forte. No sexto dia, o cheiro da comida preparada por Gobrou atrai uma goblin chamada Gobmi. Ela se surpreende ao descobrir que ele e Gobkit conseguiram caçar coelhos com chifre, já que outros goblins haviam fracassado diante dessas criaturas. Gobrou a convida para partir para a próxima caçada, e ela aceita imediatamente. A chuva impede o grupo de sair no sétimo dia. Sem poder caçar, Gobrou explora uma parte mais profunda da caverna e encontra mulheres humanas mantidas como prisioneiras. Ele evita se envolver naquele momento e volta sua atenção para a fabricação de armas. Enquanto trabalha, Gobit se aproxima e comenta que Gobrou demonstra uma vontade de sobreviver muito maior do que a de um goblin comum. O ancião acredita que ele poderá subir de nível rapidamente e ensina como consultar essa informação. Ao tocar a própria testa, Gobrou descobre que Gobid está no nível 86. Gobid explica que uma criatura capaz de chegar ao nível 100 pode evoluir para uma espécie superior. Apesar da aparência envelhecida, o ancião ainda está na casa dos 20 anos, pois goblins possuem uma vida muito curta. Antes de sair, ele avisa que os hobgoblins e os demais membros da geração anterior retornarão em breve à aldeia. Quando o tempo melhora, Gobrou, Gobkit e Gobmi saem juntos. Mesmo sendo muito jovens, os três conseguem agir de forma coordenada e voltam carregando uma grande quantidade de carne. Gobij fica impressionado com a qualidade da comida, enquanto Gobrou adquire novas habilidades ao consumir carne de cobra. No 11º dia, o trio entra em uma caverna desconhecida e encontra um enorme grupo de morcegos vampiros. Eles tentam recuar, mas as criaturas são rápidas demais. Gobrou e Gobkit permanecem na frente para lutar, enquanto Gobmi procura uma posição segura. Durante o confronto, Gobrou ativa uma habilidade ocular e paralisa o enxame inteiro. Com os morcegos imobilizados, o grupo consegue derrotá-los e consumir parte da carne. Como resultado, Gobrou obtém novas capacidades, entre elas ecolocalização e resistência a veneno. Outros goblins aparecem com fome e pedem uma parte da caça. Mais tarde, alguns deles tentam atacar Gobrou por inveja, mas sua nova capacidade de detecção permite perceber a aproximação. Ele reage e, ao calcular incorretamente a força do próprio veneno, acaba tirando um dos agressores de combate de forma definitiva. Gobmi chega logo depois e ajuda a conter os restantes. No dia seguinte, Gobrou, Gobkit e Gobmi enfrentam um orc usando mais uma estratégia coordenada. Depois da vitória, eles levam a grande quantidade de carne de volta à caverna. Em vez de guardar tudo para si, Gobrou oferece alimento aos outros goblins, que estavam passando fome. Ao observar a reação deles, Gobrou percebe que sua forma de agir mudou desde a vida anterior. Naquela noite, várias mensagens anunciam que ele cumpriu os requisitos necessários para evoluir, mas o cansaço faz com que adormeça antes de analisar cada aviso. Na manhã seguinte, Gobrou desperta com um corpo maior, mais forte e muito mais próximo de sua antiga aparência humana.
Gobikit também passa pela mesma transformação. Quando Gobji os encontra, fica surpreso ao descobrir que os dois alcançaram a evolução para Hobgoblins em menos de 2 semanas. Depois de evoluírem para Hobgoblins, Gobrou e Gobikit decidem testar seus novos corpos em um combate. Gobikit ganhou uma força impressionante, mas continua atacando de maneira direta. Gobrou evita seus golpes, derruba o companheiro com técnica e vence o confronto. Mesmo derrotado, Gobikit demonstra que sua força bruta se tornou muito maior. Logo depois, Gobrou percebe a presença de lobos nas proximidades e chama Gob-Mi, que observava a luta escondida. Ela pega a besta enquanto os dois Hobgoblins acompanham a Alcateia, que acabara de derrubar um orc. Gob-Mi acerta o líder à distância, enquanto Gobrou e Gobikit avançam contra os demais. Sem o comando do Alpha, os lobos perdem a coordenação e são derrotados. Ao consumir a carne do líder, Gobrou adquire novas habilidades ligadas à liderança. De volta à caverna, ele divide a caça com os outros goblins, mas estabelece uma condição. Dali em diante, todos terão de aprender a conseguir o próprio alimento. Como muitos não sabem caçar nem lutar, Gobrou passa a ensiná-los a fabricar armas, agir em grupo e enfrentar as criaturas da floresta. Aos poucos, os jovens começam a respeitá-lo e o reconhecem como líder. No 17º dia, as mulheres humanas que estavam presas na parte mais profunda da caverna não resistem ao sofrimento e colocam fim à própria vida. Gobrou e Gobji realizam uma despedida silenciosa para elas. Nos dias seguintes, Gobrou continua treinando os goblins e enfrentando monstros cada vez mais fortes para ampliar suas habilidades. No 24º dia, o grupo da geração anterior retorna à caverna. Eles trazem mantimentos, objetos retirados de humanos e 5 novas prisioneiras. Gobrou se revolta com a situação e pede que as mulheres sejam colocadas sob sua responsabilidade, garantindo que ninguém voltará a maltratá-las. O líder dos saqueadores rejeita a exigência, aumentando a tensão entre as duas gerações. Para impedir um confronto generalizado, Hobsei e Hobsato, duas Hobgoblins da geração anterior, propõem uma disputa entre os líderes. O adversário aceita, convencido de que derrotará facilmente um jovem recém-evoluído. Porém, Gobrou utiliza os fios resistentes obtidos ao consumir uma aranha demoníaca e o imobiliza em poucos instantes. Com a vitória, assume oficialmente o comando da aldeia e determina que as 5 humanas ficarão sob sua proteção. Ao conversar com elas, Gobrou descobre que viajavam com uma caravana de comerciantes antes do ataque dos goblins. Ele oferece um espaço separado para que possam permanecer em segurança e promete devolvê-las ao território humano quando surgir uma oportunidade. Embora desconfiadas, elas começam a perceber que ele pretende cumprir sua palavra. No 28º dia, Gobrou prepara comida para as prisioneiras e procura conhecer as habilidades de cada uma. Entre elas estão 2 irmãs habilidosas em culinária e costura, uma alquimista, uma ferreira capaz de avaliar materiais e uma jovem ruiva com treinamento básico de combate. Gobrou começa a treinar a ruiva, enquanto as demais passam a colaborar com tarefas compatíveis com seus conhecimentos. No 31º dia, uma chuva forte impede as atividades externas. Durante a noite, alguns goblins desobedecem às novas regras e tentam se aproximar das humanas. Gobrou percebe a movimentação, impede o ataque e reúne toda a aldeia. Diante de todos, ele pune os responsáveis para deixar claro que ninguém poderá tocar nas prisioneiras sem consentimento. Um dos infratores não resiste aos ferimentos e morre na manhã seguinte. No dia seguinte, Gobrou e sua equipe enfrentam um enorme cavalo de 3 chifres. O grupo combina seus ataques até derrubar a criatura, e Gobrou obtém a habilidade Explosão Tripla, que permite atingir o alvo 3 vezes em uma única investida. Naquela noite, a jovem ruiva, ainda abalada pelo ocorrido, procura segurança ao lado dele. Ao despertar, Gobrou encontra Gob-Mi no mesmo lugar. A aldeia continua mudando. Gob também evolui para Hobgoblin, e Gobrou distribui funções entre os membros mais preparados. Gob-Mi assume os ataques à distância. Gobikit lidera os combatentes. Hobsato comanda a unidade móvel. Gobji cuida do apoio e Hobsei fica responsável pela magia. Com o treinamento entregue aos companheiros, Gobrou segue sozinho pela floresta para testar uma nova magia destrutiva. Um único ataque é suficiente para eliminar outro cavalo de 3 chifres. Confiante no próprio poder, ele avança até a região proibida ao norte, ignorando o aviso de Gobji sobre a criatura que domina aquele território. No local, Gobrou encontra o Urso Vermelho, derrotando facilmente uma de suas presas. Ele percebe que o monstro está muito acima dos inimigos enfrentados até então, mas decide desafiá-lo para absorver suas capacidades. Gobrou lança sua magia, porém a criatura usa um dos braços para conter o golpe e avança contra ele. As armas de Gobrou mal atravessam a defesa do Urso Vermelho. Os fios de aranha também não conseguem prendê-lo, e a criatura ainda libera chamas pela boca, incendiando a área.
Mesmo sofrendo diversos ferimentos, Gobrou utiliza suas habilidades regenerativas e continua lutando. Em uma oportunidade, ele conduz o próprio ataque através das chamas e prende uma lâmina na boca do monstro, impedindo que ele repita aquela técnica. O urso vermelho continua atacando e deixa Gobrou próximo do limite. No confronto decisivo, ele perde um braço, mas finalmente consegue derrotar a criatura no 34º dia. Sem perder tempo, começa a consumir sua carne e adquire força física, resistência a danos e outras habilidades superiores. Logo surgem novas mensagens anunciando que Gobrou cumpriu os requisitos para uma evolução rara. Exausto, ele aceita a mudança sem analisar todos os detalhes. Na manhã do 35º dia, percebe que seu corpo cresceu novamente e que a arma que carregava agora parece pequena em suas mãos. Gobrou havia evoluído para um ogro. Quando retorna à aldeia, sua aparência gigantesca assusta os moradores, que inicialmente acreditam estar diante de um invasor. Gob-Mi é a primeira a reconhecê-lo. Aliviada e furiosa por ele ter desaparecido sozinho, ela corre até Gobrou e o golpeia, mas acaba machucando a própria mão contra o corpo resistente do novo ogro. Após retornar à aldeia como ogro, Gobrou surpreende todos ao revelar que derrotou o Urso Vermelho, a criatura que dominava a região norte da floresta. Gobji fica impressionado com a velocidade de sua evolução, enquanto Gob-Mi permanece perto dele, preocupada com o braço perdido durante a batalha. Como suas roupas antigas já não servem no novo corpo, Gobrou procura as humanas para conseguir um traje adequado. Elas demoram a reconhecê-lo, mas logo confirmam sua identidade. A ferreira se interessa pelo machado danificado e também apresenta uma faca produzida com uma pedra mágica. Gobrou elogia o trabalho dela, despertando o ciúme de Gob-Mi e da jovem ruiva. Ao visitar a alquimista, Gobrou descobre que ela vinha preparando veneno escondida. A garota admite que inicialmente pretendia usar a substância contra os goblins, mas desistiu depois de perceber que Gobrou e alguns dos habitantes da aldeia eram confiáveis. No dia seguinte, Gobrou tenta voltar aos treinamentos, porém sua força se tornou grande demais. Mesmo contendo os golpes, ele quase causa ferimentos graves nos companheiros. Bobikit se irrita ao perceber que já não consegue enfrentá-lo em condições equilibradas e sai sozinho para caçar. Enquanto isso, Gobrou permanece na aldeia e usa suas habilidades de slime para compensar a ausência do braço durante as tarefas diárias. Pouco depois, Gob aparece carregando uma pequena carbúnculo gravemente ferida. Gobrou tenta curá-la, mas percebe que o tratamento comum não será suficiente e pede ajuda à alquimista. Depois de receber os cuidados necessários, a criatura desperta e se apresenta como Returner. Ela explica que foi atacada por aventureiros interessados na pedra valiosa localizada em sua testa. Returner é uma carbúnculo artificial criada pelo lendário mago Velvet para proteger seus tesouros. Durante o ataque, o núcleo mágico que mantinha seu corpo funcionando foi danificado, deixando pouco tempo de vida. Returner pede que Gobrou proteja o tesouro de seu mestre e impeça que os aventureiros o roubem. Em troca, promete entregar todo o conteúdo da Câmara Secreta. Interessado nos itens mágicos, Gobrou reúne seus companheiros e segue até o local indicado. Ao se aproximarem do esconderijo, ele ordena que o grupo permaneça oculto enquanto tenta resolver a situação sozinho. Os aventureiros o encontram e cercam o ogro. Um assassino tenta atacá-lo pelas costas, mas Gobrou percebe a aproximação e segura a lâmina com a mão. Gobrou acusa o grupo de invadir o território de Velvet e atacar sua guardiã. Mesmo assim, oferece uma oportunidade para que todos se retirem. Os aventureiros ignoram o aviso e iniciam um confronto. Gobrou evita os ataques, utiliza a magia de terra para imobilizá-los e chama seus companheiros. O grupo derrota os invasores e recolhe seus equipamentos antes de expulsá-los do local. Gobrou consome os objetos mágicos que carregavam e adquire a habilidade Caixa de Itens, capaz de armazenar uma enorme quantidade de objetos. Como ele cumpriu sua parte do acordo, Returner conduz todos até a Câmara de Velvet. O espaço está repleto de armas, artefatos e pedras espirituais acumuladas pelo mago, que possuía uma forte ligação com os espíritos. Antes que a exploração termine, o corpo de Returner chega ao limite. Ela agradece a Gobrou por proteger o legado de seu mestre e desaparece, deixando apenas a pedra de sua testa. Após um breve momento de silêncio, Gobrou consome a gema e começa a guardar o tesouro com a nova habilidade. Antes de abandonar o lugar, ele decide dar um destino adequado aos restos de Velvet e os crema. Quando as chamas desaparecem, um misterioso artefato em forma de braço permanece entre as cinzas. Gobrou o coloca sobre o membro perdido e o objeto se conecta imediatamente ao seu corpo. O braço artificial passa a funcionar como um membro verdadeiro, respondendo aos movimentos e transmitindo sensações. Além disso, pode girar, produzir veneno e criar fios resistentes. No dia seguinte, Gobrou organiza os itens encontrados. Ele distribui equipamentos mágicos entre os 15 hobgoblins e seus principais companheiros, ficando com uma lança vermelha e um bracelete para uso próprio. No 40º dia,
Gobrou promove combates entre os hobgoblins para avaliar a capacidade de cada um. Na manhã seguinte, volta à floresta em busca de criaturas mais fortes e derrota uma aranha dourada. Depois de consumi-la, adquire a habilidade de produzir fios de ouro. Continuando a exploração, ele chega a uma árvore brilhante e percebe que entrou no território das Dríades. Gobige já havia alertado que essas criaturas atraíam homens inteligentes para consumir sua energia. Apesar de conhecer o perigo, Gobrou acaba cedendo à influência de uma delas e permanece ao seu lado durante várias horas. Quando deixa o local, ele segue até uma cachoeira para se limpar. Ali, é atacado por um grupo de homens lagarto, mas derrota todos antes de retornar à aldeia. Na manhã seguinte, Gobrou identifica 2 goblins com aptidão para magia e os coloca sob o treinamento de Hobsei. Ao mesmo tempo, percebe que as mulheres da aldeia estão agindo de maneira fria com ele. A alquimista explica que as marcas deixadas pela Dríade tornaram evidente o que havia acontecido. As garotas estavam incomodadas porque Gobrou havia se envolvido com uma desconhecida antes de demonstrar o mesmo interesse por elas. A própria alquimista decide se aproximar dele e Gobimir se recusa a ficar de fora. As outras mulheres chegam à mesma conclusão, obrigando Gobrou a criar uma barreira à prova de som ao redor do quarto. Algum tempo depois, Gobrou percebe a aproximação de elfos e os recebe na entrada da caverna. Eles explicam que forças humanas estão invadindo a floresta em busca dos tesouros élficos e oferecem vários meses de alimentos em troca da ajuda da tribo. Gobji considera a proposta vantajosa, mas Gobrou a rejeita por causa da postura arrogante dos visitantes. O líder élfico se irrita, porém a pressão liberada por Gobrou faz o grupo recuar. Ele também identifica arqueiros escondidos e ordena que abaixem as armas. Mesmo assim, algumas flechas são disparadas, encerrando a negociação. No 45º dia, Gobrou caça 20 slimes cinzentos e consome seus núcleos. Entre as habilidades adquiridas estão regeneração fluida e autorreplicação. Ao testá-las, descobre que consegue criar pequenos duplicados com o próprio sangue e compartilhar os sentidos com eles. Gobrou espalha essas cópias pela floresta como batedores. No dia seguinte, costura fios feitos com seus sangles nas roupas das companheiras, criando um meio de localizá-las e transmitir informações em emergências. No 47º dia, um dos batedores avisa que os elfos voltaram. Gobrou libera um rugido que paralisa os visitantes e os captura. O líder continua exigindo sua eliminação, enquanto os demais pedem desculpas pela imprudência dele. Gobrou oferece aos outros uma chance de sobreviver, por meio de confrontos contra os guerreiros da aldeia. Ao final, 6 dos 23 elfos são derrotados, todos homens. Gobrou admite para si mesmo que manipulou os emparelhamentos para poupar as mulheres. Os sobreviventes acreditam que poderão partir, mas Gobrou informa que serão mantidos como prisioneiros. Quando Gobji demonstra interesse excessivo pelas elfas, ele reforça que as mesmas regras aplicadas às humanas também valem para elas. Ninguém poderá tocá-las sem consentimento. No 48º dia, Gobkit alcança o nível 100. Na manhã seguinte, surge com corpo maior, pele vermelha e resistência elevada. Sua evolução para ogro também lhe concede bênçãos ligadas ao fogo e ao combate. Gobkit conta que se esforçou para alcançar Gobrou, porque não suportava vê-lo treinando sozinho. Os dois realizam outro duelo. Gobrou vence novamente, mas desta vez precisa se esforçar para acompanhar a força e a velocidade do amigo. No 51º dia, novas evoluções acontecem. 4 goblins se tornam hobgoblins, incluindo indivíduos com aptidão para magia, e Robuji, que pretende usar seus poderes de cura para ajudar o grupo. Gobsei também evolui, tornando-se uma meio-lorde feiticeira. Para demonstrar sua capacidade, Gobsei libera um enorme ataque de fogo e afirma que ainda consegue repetir o feitiço várias vezes. Gobrou reconhece seu potencial e entrega novos equipamentos, enquanto Gobsato começa a competir com ela. Gobrou conclui que o rápido crescimento dos jovens está ligado ao ambiente em que foram criados. Como os goblins se desenvolvem conforme as condições enfrentadas no primeiro mês de vida, treinar ao lado dele acelerou a evolução da geração. No dia seguinte, alguns goblins mais velhos admitem que já não conseguem acompanhar os jovens e decidem deixar a aldeia. Gobrou respeita a escolha, e como eles partem sem roubar recursos, entrega uma lâmina de Mithril como presente de despedida. No 53º dia, Gobrou encontra um humano derrotado por um orc. Ao consumir parte do corpo, adquire a habilidade Domador de Monstros. Naquela noite, a alquimista consegue produzir uma bebida alcoólica, que se torna motivo de comemoração. No dia seguinte, Gobrou anuncia oficialmente a partida dos mais velhos e oferece a mesma liberdade aos demais moradores. Ninguém aceita, e todos permanecem na aldeia. No 55º dia, Gobrou produz brincos usando seu sangue, permitindo comunicação à distância. 2 dias depois, Gob derrota um cavalo de 3 chifres, e Gobrou testa a nova habilidade. O poder funciona, transformando a criatura no primeiro monstro domesticado do grupo.
No 58º dia, ele já havia submetido um grande urso e o líder de uma alcateia de lobos negros. No dia seguinte, a jovem ruiva recebe a classe Noir Soldat, após consumir carne de monstro. Sua capacidade de combate aumenta muito, mas ela precisará continuar ingerindo carne de criaturas para manter o corpo estável. Logo chegam informações de que humanos começaram a atacar goblins em diferentes pontos da floresta. No 60º dia, um grupo de kobolds corre até a caverna enquanto é perseguido por uma enorme horda de esqueletos animados por magia. Gobmy e os arqueiros disparam, mas as flechas causam pouco efeito. As lâminas também falham, até que Gobsato descobre que os esqueletos podem ser destruídos com golpes de impacto. Os combatentes trocam de armas e começam a esmagá-los, embora novos mortos-vivos continuem surgindo. Gobrou identifica uma presença muito mais poderosa, escondida atrás do exército. Enquanto os companheiros sustentam a defesa, ele atravessa a horda, encontra a criatura que controla os esqueletos e a derrota. Depois de consumi-la, adquire novas capacidades, incluindo a invocação de mortos-vivos inferiores. Os kobolds explicam que abriram acidentalmente uma passagem para uma antiga área ligada ao Tesouro de Velvet e despertaram um guardião conhecido como Grande Esqueleto. Sem outro lugar para fugir, procuraram Gobrou porque a fama do Ogro Negro já havia se espalhado pela floresta. Reconhecendo sua força, os kobolds declaram Gobrou como senhor. Ele aceita a submissão, manda tratar os feridos e observa a nova força reunida sob seu comando. No 61º dia, Gobrou e Gobkit encontram 12 humanos armados avançando pela floresta. Ao segui-los e escutar a conversa, Gobrou descobre que o grupo pretende capturar Mail Failo Rainfal, filha do chefe dos elfos. Ele interfere no plano, derrota os sequestradores e resgata a jovem, mantendo alguns inimigos vivos para obter informações. No dia seguinte, um interrogatório revela que um exército humano pretende invadir a floresta dentro de 20 dias. Quando Mail desperta na caverna, assusta-se com Gobrou e acaba mostrando as asas que tentava esconder. Assim, ele percebe que ela é uma alta elfa. Depois de se acalmar, a jovem fica revoltada ao saber que seus guardas morreram e questiona por que Gobrou não agiu antes. Ele responde que o maior problema dos elfos é a existência de um traidor entre eles e recomenda que Mail se preocupe em retornar ao seu povo. Durante a noite, Gobrou também precisa impedir que Gobde se aproxime da visitante de maneira inadequada. No 63º dia, ele escolta Maio até a aldeia élfica. Durante o caminho, ela explica que os altos elfos conseguem esconder as asas dentro do corpo, embora ainda não controle essa capacidade perfeitamente. Assim que chegam, Gobrou percebe 25 arqueiros ocultos apontando flechas de Mithril em sua direção. Maio intervém antes que o confronto comece e confirma que foi salva por ele. Diante de Eseba Failo Rainfall, o chefe élfico, Gobrou deixa claro que não realizou o resgate por simples bondade. Ele deseja uma recompensa e também quer avaliar o tipo de líder que governa aquela aldeia. Eseba entrega a ele Failnot, um arco lendário pertencente à família. Até Maio se surpreende com a decisão, mas o chefe afirma que a vida da filha vale mais do que o tesouro. Em troca, Gobrou compartilha tudo o que descobriu sobre os movimentos do exército humano. A conversa melhora a relação entre as duas comunidades. Os elfos oferecem equipamentos de Mithril, enquanto Gobrou fornece itens produzidos com pedras espirituais. Quando Eseba pergunta sobre guerreiros élficos desaparecidos, Gobrou esconde que os mantém prisioneiros e afirma não possuir informações. Antes da partida, o chefe ainda o presenteia com uma bebida de excelente qualidade. Na manhã do 64º dia, novas evoluções transformam a aldeia. Gobmy torna-se uma variante Dhampir, ganhando maior controle sobre o gelo e uma habilidade ocular capaz de influenciar os inimigos. Gobi evolui para meio Lorde da Terra. Hobsatu torna-se meio Lorde do Sangue, e vários goblins alcançam a forma de Hobgoblin. Com tantas mudanças, Gobid decide atualizar os nomes do grupo. Gobru passa a ser chamado de Ogrou. Gobkit recebe o nome Ogkit. Gobmy torna-se Dami. Gobi passa a ser Ert, e os demais evoluídos também recebem nomes ligados às novas espécies. Prevendo que os elfos pedirão ajuda quando a guerra começar, Ogrou distribui acessórios de comunicação entre seus companheiros, os kobolds e os prisioneiros. As elfas resistem porque tocar suas orelhas é considerado algo íntimo, mas ele insiste até que aceitem usar os dispositivos. Ogrou também intensifica o treinamento das tropas. Ele invoca mortos-vivos inferiores para servirem como adversários e obriga os novos combatentes a aprenderem a enfrentar diferentes tipos de inimigos. Pouco depois, a ferreira apresenta o machado de Ogrou completamente restaurado com ferro, mithril e uma pedra espiritual. Após evoluir para a ferreira elemental, ela transformou a arma em algo muito mais poderoso. No 67º dia, Ogkit admite que está apaixonado por Ert. Como não sabe se declarar, pede ajuda a Ogrou. Naquela noite, ele revela seus sentimentos, e Ert corresponde.
Na manhã seguinte, Ogikit aparece ainda mais motivado durante o treinamento. Durante outra caçada, Ogrou consome monstros insetoides e adquire várias habilidades. A mais importante é Exoesqueleto, que reveste seu corpo com uma armadura resistente, capaz de absorver impactos, reparar danos e alternar entre diferentes formas. Uma delas utiliza características do urso vermelho, enquanto outras poderão ser adaptadas para combates aéreos e aquáticos. No 69º dia, a chuva volta a cair. Ogrou começa treinando Rubélia, que já não se comporta como a jovem assustada encontrada na caravana, e demonstra uma evolução clara como guerreira. Depois, ele pratica forja com a ferreira, ajuda as irmãs cozinheiras a preparar pratos inspirados em sua vida anterior, e conversa com a alquimista sobre a criação de itens mágicos. Mais tarde, passa a noite ao lado de suas companheiras. No 70º dia, emissários élficos chegam à caverna. Para impedir que descubram os prisioneiros, os moradores usam acessórios de ilusão e assumem a aparência de elfos negros. Os visitantes informam que as tropas humanas voltaram a se movimentar e admitem que a aldeia élfica não conseguirá resistir sozinha. Ogrou aceita participar da guerra, mas estabelece que lutará segundo as próprias condições. Em seguida, entrega ao mensageiro um bracelete de comunicação para manter contato direto com Esceba. Depois de reunir seus combatentes e explicar a missão, ele oficializa a formação de um grupo mercenário chamado Parabellum. No 71º dia, a recém-formada Parabellum parte para sua primeira missão oficial. Ogrou leva 36 integrantes e vários monstros familiares fortalecidos pela magia de Gobsei, reunindo 73 combatentes. Um de seus batedores localiza o acampamento humano, protegido por uma barreira mágica. Ogrou rompe a proteção com uma habilidade do braço prateado, enquanto Earth manipula o solo para fechar as rotas de fuga. Dami e Gobsei iniciam ataques coordenados, e Ogrou espalha esqueletos invocados pelo campo enquanto dispara lanças contra os soldados. Mesmo cercados, os humanos mantêm a formação. A defesa é comandada por uma poderosa cavaleira, que identificou Ogrou como responsável pelos mortos-vivos e avança contra ele. Uma maga aumenta sua velocidade, permitindo que ela tente atingir o coração do ogro. Ogrou reconhece a habilidade da adversária, mas a repele usando sua força superior. Impressionado com 4 integrantes do grupo inimigo, Ogrou decide capturar a cavaleira, a maga, a sacerdotisa e a espadachim de fogo. A cavaleira exige que ele demonstre sua força e afirma que aceitará o resultado caso seja derrotada. Ogrou ordena que seus aliados preservem apenas as 4 escolhidas. A Parabellum domina o combate sem perder nenhum integrante. Ainda assim, a cavaleira consegue acertar Ogrou uma vez. Quando a derrota humana se torna inevitável, a maga prepara um feitiço de 5º nível e pede que a companheira recue. A cavaleira permanece para garantir que Ogrou receba o ataque. Porém, ele combina sua magia de destruição, a defesa de vácuo do braço prateado e outras habilidades para criar uma enorme barreira. O feitiço é bloqueado por completo, encerrando a batalha com a vitória da Parabellum. Depois do confronto, Ogrou realiza um banquete e absorve novas habilidades dos inimigos derrotados. Os elfos também celebram, enquanto os 4 alvos são levados como prisioneiros. No 72º dia, Ogrou explica que os acessórios colocados nos cativos impedem mentiras e omissões. O chefe élfico deseja comprar as informações recolhidas e oferece 10 barris de bebida, proposta que Ogrou aceita. Os dados revelam que o próximo exército pretende cercar os elfos por diferentes direções. Com conhecimento antecipado das rotas, a Parabellum prepara armadilhas e posições de emboscada. Pouco depois, 500 cavaleiros e 100 magos entram na floresta. Ogrou bloqueia as saídas e derruba grandes rochas sobre as tropas. O número de cavaleiros cai rapidamente para 300. Buracos, flechas e outras armadilhas reduzem o exército até restarem menos de 100 combatentes. Mesmo em desvantagem, o comandante humano mantém a calma e ordena que seus homens improvisem barreiras com os materiais disponíveis. Ogrou reconhece sua capacidade e envia Ogikit para romper a defesa. Os soldados tentam proteger o comandante, mas são superados. Ogikit atravessa a linha defensiva e derrota o adversário, garantindo outra vitória completa. Depois, comenta que o comandante se parece com Ogrou em sua maneira de lutar e liderar, embora o ogro não enxergue a semelhança. Logo em seguida, Dami declara que deseja ter um filho com Ogrou. No 74º dia, os cavaleiros capturados demonstram mais incômodo com a humilhação do que com o confinamento. O comandante lembra que todos recebem comida e abrigo, mas os nobres desprezam sua opinião por ele ser plebeu. Ao conversar com Ogrou, o comandante revela a causa da invasão. A primeira princesa do reino de Sternbild sofre de uma doença rara com baixíssimas chances de sobrevivência. Como está prometida ao futuro imperador de Kirika, o rei ordenou uma busca por qualquer tratamento possível. Os humanos descobriram que os elfos possuíam um remédio sagrado, criado com a bênção de um semideus da floresta, capaz de curar a princesa.
A tentativa de obter essa medicina acabou provocando a guerra. Mais tarde, durante uma escavação, Ert abre acidentalmente uma fonte termal subterrânea. O barulho faz todos acreditarem que a aldeia está sendo atacada, mas logo percebem que a água acelera a recuperação, remove enfermidades e melhora a pele. O banho rapidamente se torna uma das áreas mais frequentadas da base. No 75º dia, Ogrou cria um treinamento utilizando os cavaleiros capturados. Os participantes comandam unidades em batalhas simuladas para desenvolver estratégia, liderança e tomada de decisões. Dami demonstra habilidade no comando dos arqueiros, enquanto Gobsei conduz bem as tropas defensivas. Odikit e Gobsato são eliminados rapidamente por dependerem demais da força bruta. Os humanos observam com surpresa os monstros treinando táticas organizadas. Cansado de enfrentar esqueletos, o comandante desafia Ogrou para um duelo. Ogrou respeita sua coragem e passa a chamá-lo de Cavaleiro de Aço. Para evitar que seja derrotado imediatamente, fortalece o corpo do humano com mana. Mesmo com a melhoria, o comandante não acompanha a força de Ogrou e acaba vencido. Depois de curá-lo, Ogrou descobre que ele cresceu em uma região habitada por muitos semi-humanos e nunca compartilhou o desprezo dos nobres por outras espécies. Ao observar goblins, kobolds, elfos, humanos, mortos-vivos e monstros convivendo na mesma comunidade, o Cavaleiro de Aço reconhece a liderança de Ogrou. Ele abandona o exército imperial e pede para lutar sob a bandeira da Parabellum. Ogrou aceita e coloca a jovem ruiva sob seus cuidados para que ela aprenda técnicas humanas de combate. No 77º dia, o chefe élfico concorda em cuidar dos humanos feridos que seriam um peso para a base. Antes de partir, Ogrou pergunta sobre o remédio secreto que motivou a invasão. O chefe revela que se trata da mesma medicina que havia entregado anteriormente a Ogrou. A substância pode curar praticamente qualquer doença. Quando Ogrou questiona por que recebeu algo tão valioso, o elfo explica que as leis de seu povo proíbem entregar o remédio aos humanos, mas não impedem que ele seja dado ao ogro que salvou sua filha. No 81º dia, Ogrou e a Parabellum se preparam para enfrentar mais uma divisão do exército humano. Antes do confronto começar, ele usa sua lança lendária para atingir um inimigo a cerca de 300 metros de distância. A demonstração deixa claro o quanto seu poder aumentou, e a batalha termina rapidamente com outra vitória do grupo. Os humanos que permanecem vivos são entregues aos elfos, que lhes oferecem comida e tratamento. Como a Parabellum continua cumprindo o acordo, os elfos mantêm o pagamento pelos serviços prestados. Durante o retorno, a cavaleira capturada se aproxima de Ogrou e declara que passará a servi-lo. Em seguida, pede autorização para enviar secretamente o remédio dos elfos ao reino humano, pois deseja salvar a princesa doente e encerrar a guerra. Ogrou entende o objetivo, mas percebe que entregar a medicina diretamente poderia provocar novas disputas. Como seu próprio sangue adquiriu as propriedades do remédio, ele decide procurar uma forma de fazer a cura chegar aos humanos sem revelar sua participação. Por enquanto, promete analisar a situação e preparar um plano. No 83º dia, o confronto decisivo começa. O exército humano reúne 2.000 soldados, enquanto as forças combinadas da Parabellum e dos elfos somam cerca de 650 combatentes. Entre os invasores está uma unidade formada por 8 guerreiros que receberam bênçãos divinas e fortalecem as tropas ao redor. Ogrou envia seus esqueletos para a linha de frente. Como os mortos-vivos normalmente seriam enfraquecidos pela luz do dia, ele havia modificado seus corpos para permitir que continuassem lutando. Enquanto os esqueletos avançam, Odikit e os demais membros da Parabellum fecham o perímetro e impedem a fuga dos inimigos. Usando seus poderes sobre sangue e água, Ogrou prepara um ataque de grande alcance contra o exército. A demonstração chama a atenção de Filipo, o herói dos insetos de ossos, um dos 8 guerreiros especiais enviados pelos humanos. Apesar de agir com despreocupação, Filipo possui uma presença muito superior à dos soldados comuns. Sua bênção está ligada a criaturas demoníacas, e ele consegue transformar os corpos espalhados pelo campo em guerreiros insetoides. As criaturas avançam em grande número, mas Ogrou as elimina enquanto se aproxima do adversário. Percebendo que seus servos não são suficientes, Filipo invoca sua criatura mais poderosa, uma gigantesca centopeia encouraçada, classificada como uma ameaça capaz de causar uma calamidade. O monstro acerta Ogrou e injeta um veneno extremamente perigoso, capaz de paralisar o funcionamento do corpo. Os aliados de Ogrou ficam alarmados ao vê-lo imóvel, enquanto Filipo acredita ter encerrado a luta. A centopeia começa a arrastar o corpo, mas ele desaparece repentinamente. Filipo percebe tarde demais que havia atingido apenas uma das cópias criadas por Ogrou. O verdadeiro Ogrou surge atrás dele e inicia um novo ataque. Filipo evita o primeiro golpe, mas perde a vantagem e é forçado a lutar diretamente. Os dois trocam ataques em alta velocidade, levando o confronto para o ar antes de retornarem ao solo.
Mesmo usando suas criaturas e bênçãos, Filipo não consegue superar a resistência e a variedade de habilidades de Ogrou. Depois de reconhecer que encontrou um adversário capaz de enfrentá-lo, ele abandona o campo de batalha e recua. Enquanto o confronto principal acontecia, uma das cópias de Ogrou atravessou a floresta sem ser percebida. Ela entregou aos humanos uma mensagem e o remédio necessário para tratar a princesa, sem revelar de onde a cura realmente havia vindo. Com o objetivo da invasão resolvido, o conflito entre os humanos e os elfos chega ao fim. A vitória, porém, tem um custo. Vários integrantes da Parabellum perderam a vida durante o combate. Como os corpos poderiam retornar como mortos-vivos, os companheiros realizam a cremação dos caídos e se reúnem para prestar suas últimas homenagens. Cada sobrevivente permanece diante das chamas e oferece uma oração aos aliados que não retornaram. No 84º dia, as recompensas obtidas na batalha provocam uma nova onda de evoluções entre os integrantes da Parabellum. Robud alcança uma forma especializada em cura e magia de suporte. Ogrou também percebe que os goblins mudaram. Em vez de ignorarem os companheiros perdidos, eles lamentam as baixas e prometem ficar mais fortes em respeito aos que não voltaram. O líder dos kobolds evolui para uma forma guerreira e recebe um nome verdadeiro, algo que pode ser usado por inimigos em maldições e outras técnicas. Mesmo conhecendo o perigo, ele revela esse nome a Ogrou como prova de lealdade. Ogrou decide chamá-lo de Aquitaíno. Com o conflito encerrado, Ogrou liberta os prisioneiros restantes. Aqueles que não possuem lugar para retornar podem permanecer como membros provisórios da Parabellum. Alguns nobres, porém, recusam-se a aceitar uma posição inferior à dos goblins. Ogrou explica que força individual não vale mais do que a confiança construída com os companheiros que lutam ao seu lado desde o início. 3 dos insatisfeitos exigem duelos pela liderança e chegam a confundir Dami com a comandante do grupo. Para impedir que ela os ataque, Ogrou aceita o desafio. 2 adversários lutam ao mesmo tempo usando armas esféricas capazes de ampliar a força e se reparar, mas são derrotados rapidamente. Outros prisioneiros também tentam enfrentá-lo, incluindo um homem robusto que consegue se aproximar sem ser percebido. Mesmo assim, Ogrou vence todos. Ao final das disputas, 50 pessoas ingressam provisoriamente na Parabellum. Odikit assume o treinamento dos novos membros e os coloca para enfrentar mortos-vivos invocados. Ogrou também recruta ferreiros anões para trabalharem com a ferreira humana. Eles criticam a técnica dela, mas reconhecem seu talento e passam a ajudá-la a melhorar. No 85º dia, o grupo inicia uma grande reforma na base. A prioridade é ampliar e aperfeiçoar as fontes termais. No dia seguinte, Ogrou começa a testar habilidades sintetizadas nos recrutas provisórios, observando como os diferentes poderes funcionam em outros corpos. No 87º dia, os anões apresentam um martelo de guerra produzido com mitril, ferro e pedras espirituais. A arma é considerada a melhor criação deles, embora Ogrou não compreenda completamente as explicações sobre seu funcionamento. Ao sair pela floresta, Ogrou percebe que sua presença se tornou tão intensa que os monstros fogem antes mesmo de serem encontrados. Para continuar caçando e se movimentando sem causar alarme, ele precisa esconder parte da própria energia. Ogrou visita novamente a Dríade e recebe sementes mágicas. No 88º dia, anuncia a criação de plantações para aumentar a produção de alimentos da base. As sementes crescem mais rápido do que cultivos comuns e produzem frutas e vegetais mais nutritivos. No dia seguinte, alguns membros provisórios decidem retornar para suas antigas terras. Até os nobres mais arrogantes recebem permissão para partir, mas Dami altera discretamente suas mentes antes da saída. Dessa forma, a Parabellum passa a possuir informantes dentro do reino e do império. Com a retirada do exército humano, o chefe dos elfos organiza um grande banquete para agradecer a Ogrou. Ele explica que os elfos já não consideram a Parabellum um grupo de estrangeiros. Seu irmão mais novo havia quebrado as leis élficas ao sair da floresta para buscar relações com o mundo exterior, e o chefe sempre desejou manter aquele território seguro para o caso de ele retornar. Ao proteger a floresta, Ogrou também protegeu essa esperança. Quando o grupo volta à base, Earth encontra as últimas pedras espirituais deixadas como lembrança de Velvet e da Carbúnculo Returner. Ogrou consome todo o material e obtém novas habilidades. Em seguida, combina ossos de esqueletos negros com materiais resistentes à luz do sol e constrói uma enorme centopeia esquelética para servir como transporte. Ogrou pretende usar a criatura para levar as 5 mulheres humanas até uma cidade. Elas acreditam que estão sendo afastadas, mas ele recorda a promessa de devolvê-las à sociedade humana. Mesmo que escolham continuar ao lado dele, Ogrou deseja que tomem essa decisão somente depois de conhecerem novamente uma vida fora da caverna.
No 91º dia, a reforma das fontes termais é concluída. Durante um treinamento, o Cavaleiro de Aço percebe que a jovem ruiva está distraída. Ela admite estar nervosa com a possibilidade de voltar a uma cidade humana depois de tudo o que viveu. No 93º dia, a base realiza uma grande festa antes da partida. Entre as conversas, alguns antigos prisioneiros revelam que tanto o reino quanto o império tratam os semi-humanos com hostilidade. Para entrar nas cidades sem provocar problemas, o grupo provavelmente precisará da influência de nobres. No dia seguinte, Ogrou divide a expedição em 4 equipes. Cada grupo deverá reunir informações sobre o mundo exterior, resolver problemas sem chamar atenção, continuar evoluindo e, acima de tudo, sobreviver. Depois de reforçar que ninguém deve perder a vida por imprudência, Ogrou e os demais integrantes da Parabellum deixam a floresta. No 102º dia, Ogrou e seu grupo chegam à cidade fortificada de Triente, destino original das 5 humanas antes de terem sido levadas pelos goblins. A entrada causa confusão quando os guardas avistam um enorme ogro montado em uma centopeia esquelética, mas as garotas esclarecem a situação e evitam um confronto. Depois disso, o grupo recebe autorização para permanecer na cidade. Após se instalarem, Ogrou reúne as 5 e pede que decidam até a partida se desejam continuar ao lado dele ou retomar uma vida entre humanos. Embora espere que fiquem, reconhece que elas chegaram à aldeia contra a própria vontade e precisam escolher livremente. Enquanto parte do grupo vende mercadorias e coleta informações, a jovem ruiva acompanha Ogrou até a Guilda dos Aventureiros. Ele pretende registrar oficialmente a Parabellum como companhia mercenária, mas descobre que primeiro precisa obter seu próprio registro de aventureiro. A recepcionista se assusta com sua aparência e um funcionário mais velho assume o atendimento para concluir a documentação. Como os habitantes continuam temendo um ogro, ele utiliza uma de suas habilidades para assumir uma forma humana semelhante à que possuía na vida anterior. Os companheiros se surpreendem com a transformação, e Ogrou aproveita para caminhar pela cidade sem atrair tanta atenção. Durante o passeio, 6 criminosos o cercam em um beco. Ogrou derrota o grupo e, ao consumir parte deles, adquire capacidades relacionadas às atividades ilegais que praticavam. Ele também percebe que todos carregavam anéis com o mesmo símbolo, indicando que pertenciam a uma organização maior. Pouco depois, Ogrou encontra outros criminosos ameaçando Makul Shey, um jovem cavaleiro que havia levado dinheiro para libertar a princesa Rubiria. Os sequestradores aumentaram o valor exigido e atacam o rapaz quando ele se recusa a aceitar as novas condições. Ogrou intervém, derrota os homens e leva o cavaleiro ferido para um local seguro. Makul se irrita porque os criminosos foram mantidos vivos, mas Ogrou explica que precisava deles para localizar o esconderijo. Em seguida, revela sua verdadeira forma, deixando claro que não é um mercenário comum. Makul conta que Rubiria escapou da escolta para caminhar sozinha pela cidade e acabou capturada. Usando as marcas de sangue deixadas nos sequestradores, Ogrou rastreia o grupo até um prédio abandonado. Ele invade o local e encontra a princesa presa em um dos cômodos. Enquanto Makul verifica o estado de Rubiria, Ogrou encontra documentos mostrando que o sequestro havia sido planejado com antecedência. Depois do resgate, eles destroem o esconderijo. Ogrou ordena que o cavaleiro mantenha sua participação em segredo, mas como Makul insiste que precisa prestar contas ao rei, ele utiliza uma habilidade para impedi-lo de revelar informações comprometedoras. No dia seguinte, Ogrou recebe a notícia de que uma nova geração de goblins nasceu em segurança na aldeia. Ao mesmo tempo, chega o momento de conhecer a decisão das 5 humanas. Todas preparam seus pertences para continuar viajando com ele e retornar futuramente à base da Parabellum. Antes da partida, Rubiria aparece e se apresenta oficialmente. Após descobrir que Ogrou comanda uma companhia mercenária, ela tenta contratá-lo para escoltá-la até a capital do reino de Sternbild. Ele inicialmente recusa, pois a princesa já possui guardas, mas Rubiria insiste que prefere viajar com alguém mais interessante. Ogrou acaba aceitando, porque também pretende visitar a capital. Só então percebe que a princesa abandonou novamente sua escolta para procurá-lo sozinha. Os cavaleiros da cidade estão buscando por ela, e viajar ao lado da jovem desaparecida poderá fazer com que ele seja confundido com outro sequestrador. Entretanto, como o contrato já foi firmado, Ogrou precisa cumprir o serviço. Durante a viagem na centopeia esquelética, Rubiria faz perguntas constantes sobre os monstros, o transporte e tudo o que encontra pelo caminho. Ogrou responde com paciência, enquanto ele e Dami caçam animais para abastecer o grupo. A curiosidade da princesa logo se transforma em imprudência. Ela tenta saltar do veículo em movimento, atrapalha as irmãs enquanto cozinham e ignora repetidamente os avisos. Depois de ser repreendida com firmeza por Ogrou, Rubiria finalmente passa a controlar seu comportamento.
Mais tarde, o grupo encontra um ninho subterrâneo cheio de cobras-tartaruga. Como ninguém deseja entrar no local, Ogrou manipula a terra para retirar as criaturas e derrotá-las. As irmãs começam a preparar a carne, e Rubiria se desculpa pelas atitudes anteriores, oferecendo-se para ajudar na cozinha. Durante uma pausa, Ogrou convida McCool para participar do treinamento matinal. Rubiria também exige participar, apesar da preocupação do cavaleiro. Observando os dois durante os exercícios, Ogrou compreende melhor a personalidade da princesa e a lealdade de seu protetor. Ao discutirem a rota seguinte, McCool recomenda o caminho mais seguro, acompanhando o rio. A passagem pelas montanhas atravessa um desfiladeiro habitado por águias de jade, criaturas velozes que possuem garras venenosas. A possibilidade de enfrentar um monstro poderoso faz Ogrou escolher justamente a rota perigosa. No dia seguinte, ele derrota várias águias comuns durante a travessia. Quando a águia de jade finalmente aparece, Ogrou ordena que todos permaneçam protegidos dentro do veículo. O confronto se prolonga, e os companheiros escutam os impactos sem conseguir acompanhar o que acontece. Quando o silêncio chega, eles observam o campo e encontram Ogrou sem um dos braços, enquanto a criatura ainda permanece de pé. Dami não demonstra dúvida, e afirma que caso ele seja derrotado, enfrentará pessoalmente a águia. Ogrou, porém, estava apenas avaliando a força do adversário. Ele consome o próprio braço perdido para acelerar a regeneração, assume uma forma monstruosa e encerra a batalha com um ataque decisivo. Dentro da águia, encontra uma pedra espiritual extremamente rara. As garotas explicam que o material possui valor suficiente para representar a fortuna de um pequeno país e pedem que ele não o consuma. Ogrou preserva a pedra, mas come a carne da criatura, adquirindo novas habilidades e outra transformação. Rubiria pergunta por que ele sempre consome os inimigos que derrota. Ogrou responde que essa é sua maneira de carregar consigo o peso e o ressentimento das vidas que tomou. No 109º dia, Ogrou e seus companheiros chegam a uma pequena aldeia humana. A presença de um ogro assusta os moradores, pois naquela região, o preconceito contra semi-humanos é ainda mais intenso. Rubiria apresenta o brasão de sua família e esclarece que Ogrou faz parte de sua escolta, fazendo os aldeões baixarem as armas e receberem o grupo. Os viajantes são conduzidos até uma fonte termal próxima a uma cachoeira, onde descansam depois dos últimos confrontos. À noite, os moradores organizam uma celebração e Ogrou compartilha parte de suas bebidas como agradecimento pela hospitalidade. Quando um homem embriagado tenta se aproximar de Dami de forma inconveniente, ela o afasta imediatamente. Para recuperar o clima da festa, Ogrou promove uma competição de bebida e oferece 4 moedas de prata ao vencedor. Como seu corpo já não sofre os efeitos do álcool, todos os participantes acabam desistindo ou desmaiando antes dele. Durante o banquete, Ogrou também consome diferentes peixes e adquire novas habilidades. No dia seguinte, o grupo retoma a viagem. Ogrou percebe que as irmãs cozinheiras, Felícia e Alma, estão exaustas depois de trabalharem durante toda a comemoração e assume temporariamente o preparo das refeições para que possam descansar. No 111º dia, a comitiva precisa parar quando as duas começam a passar mal. Em pouco tempo, seus ventres crescem de maneira anormal, revelando que ambas estavam grávidas de Ogrou. Ele entra em contato com Gobji, que explica que crianças com sangue de ogro se desenvolvem rapidamente e consomem uma quantidade enorme de nutrientes. Como os corpos humanos das irmãs não conseguem acompanhar esse ritmo, a vida delas corre perigo. Sem tempo para retornar à aldeia, Ogrou procura um abrigo. Poções e comida comum não são suficientes para repor a energia perdida. Por isso, ele oferece parte de sua própria carne regenerável como fonte de nutrientes. Felícia e Alma recusam no início, mas Ogrou insiste para impedir que seus corpos enfraqueçam ainda mais. Ao encontrar uma caverna, ele ordena que os companheiros eliminem os ursos que ocupavam o local e prepara camas improvisadas. Usando magia de cura e anestesia, mantém as duas estáveis enquanto avalia como realizar os partos com segurança. Por meio de uma cópia de sangue, entra em contato com Gobsei e Gobid para transmitir o procedimento, caso algo semelhante aconteça novamente na base. Ogrou cria instrumentos cirúrgicos com suas habilidades e realiza os partos enquanto mantém os ferimentos sob constante regeneração. A operação é concluída sem complicações graves. Felícia dá à luz uma menina, enquanto Alma tem um menino. Gobji examina os recém-nascidos e confirma que ambos são mestiços de humanos e ogros por causa dos pequenos chifres. Ele explica que crianças de sangue misto costumam ser rejeitadas, tanto por humanos quanto por semi-humanos, e sugere retirar os chifres enquanto ainda são bebês. Ogrou recusa. Mesmo que o restante do mundo os considere monstros, ele não permitirá que sejam tratados como algo vergonhoso. Gobsei afirma que os demais membros da Parabellum também os aceitarão. Os bebês ainda apresentam marcas semelhantes a orbes em seus corpos, possivelmente relacionadas aos diversos poderes absorvidos pelo pai.
Ogrou chama a filha de Auro e dá ao menino o nome Argento. Felícia e Alma também se recuperam do procedimento. No 112º dia, Ogrou deixa a caverna para explorar a região e encontra uma criatura que chama de Cervo Branco. Ao analisar sua presença, conclui que teria poucas chances de sobreviver a uma batalha direta. Mesmo assim, transforma-se e se prepara para lutar. O Cervo Branco não demonstra interesse no confronto. A criatura simplesmente solta os próprios chifres e desaparece pela floresta. Ogrou pensa em consumi-los, mas seu instinto o faz guardar o material para os filhos. Continuando a exploração, ele encontra um grupo de humanos e semi-humanos enfrentando um monstro gigantesco. Os aventureiros demonstram um nível de habilidade muito superior ao dos inimigos que Ogrou conheceu anteriormente, porém, estão prestes a ser atingidos por um poderoso ataque mágico. Antes que o golpe seja lançado, Ogrou utiliza a arma escondida em seu braço artificial e elimina a criatura. Depois de guardar o corpo na caixa de itens, ele se aproxima dos aventureiros. Um guerreiro assume a frente para proteger os companheiros, e Ogrou percebe que aquele homem talvez conseguisse vencer sozinho se tivesse mais tempo. Sem interesse em lutar contra o grupo, Ogrou afirma que havia recebido uma missão para derrotar o monstro. Ele fica com o corpo da criatura, cura os feridos e parte. O guerreiro possui uma habilidade capaz de mostrar futuros possíveis e descobre que todas as previsões nas quais desafia Ogrou terminam com a derrota completa de seus companheiros. Quando retorna à caverna, Ogrou encontra Auro e Argento já caminhando. Ele oferece aos dois pequenas porções dos chifres do Cervo Branco, fortalecendo imediatamente suas capacidades. Ogrou e a jovem ruiva também experimentam fragmentos e recebem habilidades desconhecidas, representadas por símbolos que não conseguem interpretar. A intensidade dos efeitos, mesmo com quantidades tão pequenas, faz Ogrou compreender que o Cervo Branco pertence a um nível muito superior ao seu. Naquela noite, ele ultrapassa novamente o limite de sua evolução e recebe a opção de se transformar em uma espécie considerada extinta. Ogrou aceita e evolui para Lorde Apóstolo, recebendo o nome verdadeiro Yaten Doji. Ao mesmo tempo, 8 integrantes da Parabellum são reconhecidos como generais demoníacos. Na manhã seguinte, todos observam a nova aparência de Ogrou. No dia seguinte à nova evolução de Ogrou, a viagem é interrompida por outro parto inesperado. Emery dá à luz um menino da espécie Alto-Orc, que recebe o nome Oniwaka. Spinel tem uma menina humana, chamada Nicola. Com os 2 nascimentos concluídos em segurança, Ogrou passa a ser pai de 4 crianças e o grupo retoma o caminho para a capital. A próxima parada é Purgatório, o último ponto de apoio antes de Oswell. Para impedir que Rubiria seja reconhecida, Ogrou obriga a princesa a usar um disfarce. Emery e Spinel permanecem descansando na hospedaria, enquanto os demais seguem até a Guilda dos Aventureiros em busca de informações. Ao encontrar uma arena de treinamento gratuita, a jovem ruiva demonstra vontade de lutar. Alguns aventureiros também se interessam pelo grupo e desafiam Ogrou, mas ele sabe que enfrentá-los pessoalmente seria injusto. Por isso, oferece 5 moedas de prata a qualquer um que consiga derrotar um dos 3 lordes que o acompanham. Assim que os combates começam, os adversários percebem que estão muito abaixo do nível deles. Dame apenas observa, pois acredita que sua força colocaria os participantes em risco. Durante as compras, Ogrou encontra um objeto semelhante a uma câmera de seu mundo anterior. Ele compra o aparelho e passa o restante do dia fotografando os filhos. À noite, percebe que os partos e os acontecimentos da viagem o impediram de acompanhar as outras unidades da Parabellum. Usando os acessórios de comunicação, ele entra em contato com o Esquadrão Blitz e confirma que a missão dele segue sem grandes problemas. O grupo estava atraindo bandidos para emboscadas, derrotando os criminosos e recolhendo os bens obtidos. Quando Ogrou tenta falar com a unidade liderada por Ogkit, porém, recebe uma imagem perturbadora, na qual ele próprio aparece sendo dividido ao meio. Temendo que algo grave tenha acontecido, Ogrou muda imediatamente a rota e segue para a cidade labirinto de grifos. Rubiria aceita o desvio porque a comitiva ainda está adiantada em relação ao cronograma. Durante o caminho, Dame observa um antigo colar que recebeu de Ogrou quando ele ainda era um Goblin. Embora tenham se passado apenas alguns meses, as constantes evoluções fizeram aquela época parecer distante. Ela admite que se sente insegura por continuar como Dump, enquanto Ogrou e os outros ficam cada vez mais fortes. Também teme não conseguir formar uma família com ele. Ogrou garante que seus sentimentos não dependem da evolução dela nem de terem filhos. Ao chegar a Griffos, o grupo encontra aventureiros fugindo do calabouço. Eles alertam que um minotauro incontrolável está causando destruição nos andares inferiores. Depois de conversar com o prefeito, Ogrou descobre que equipes já foram enviadas para eliminar a criatura e suspeita que o suposto monstro seja Ogkit. Enquanto aguarda perto da entrada, ele escuta passos pesados. Ogkit e Urt surgem do calabouço com corpos muito maiores do que antes.
Urt carrega um aventureiro desacordado, mas confirma que ele continua vivo. Ogrou exige uma explicação para a visão em que parecia ter sido derrotado. Urt conta que no andar mais profundo eles enfrentaram uma criatura rara, chamada Espelho Mental. O monstro copiava o ser mais poderoso imaginado pelo alvo, e ao encarar Ogkit, assumiu a aparência de Ogrou. Ogkit quase foi vencido pela cópia, mas evoluiu durante a luta para uma poderosa espécie de minotauro e conseguiu derrotá-la. A imagem recebida por Ogrou mostrava apenas o momento em que o falso Ogrou foi partido. Urt também havia evoluído, alcançando a forma de Lorde da Terra. Como já estavam na cidade, todos decidem permanecer ali durante a noite. Antes de descansarem, Ogkit desafia Ogrou para mais um duelo. Eles preparam uma grande área de combate, e Ogkit explica que passou inúmeras horas enfrentando monstros no calabouço porque desejava adquirir força suficiente para permanecer ao lado do amigo como um verdadeiro igual. A luta começa com Ogkit usando um enorme machado para lançar Ogrou para trás. Sua evolução permite combinar relâmpagos e fogo nos ataques. Ogrou resiste à eletricidade, mas as chamas ainda conseguem feri-lo, obrigando-o a levar o adversário a sério. Ogrou responde com golpes elementais e armadilhas, mas Ogkit usa a técnica Touro Fantasma para inverter a situação. Ogrou ativa uma habilidade transcendente, amplia seus atributos e inicia uma sequência de ataques com lanças. Ogkit cobre o corpo em chamas e transforma toda a área em um campo incendiado. Oculto pelo fogo, ele salta e desce sobre Ogrou como um meteoro. Ogrou tenta detê-lo com projéteis de pedra, mas Ogkit se protege com um escudo e continua avançando. O impacto ameaça atingir os espectadores, incluindo os filhos de Ogrou, que estavam próximos da arena. Antes que alguém seja ferido, Ogrou controla a explosão usando o ar. Ao perceber que a imprudência de Ogkit quase atingiu pessoas inocentes, Ogrou encerra a disputa. Ele ativa seus poderes demoníacos, paralisa o amigo e o golpeia repetidamente para fazê-lo recuperar o controle. Depois da punição, Ogrou desfere o último golpe e lança Ogkit para longe. No 121º dia, Ogrou e seus companheiros finalmente chegam a Oswell, a capital do reino de Sternbild. O duelo contra Ogkit havia se prolongado até o amanhecer, mas o grupo consegue concluir a missão de escoltar Rubyria em segurança. A princesa apresenta a cidade e explica que sua prosperidade foi construída por gerações de planejamento. Como agradecimento, convida todos para um grande banquete no palácio. As companheiras de Ogrou estranham o luxo dos aposentos e têm dificuldade para descansar em um ambiente tão diferente da antiga caverna. As crianças, por outro lado, adaptam-se imediatamente. No dia seguinte, Rubyria entrega o pagamento combinado e uma carta oficial de recomendação. O documento permite que Ogrou circule pela capital e trate de assuntos futuros sem ser abordado como uma ameaça. Ele questiona por que a princesa demonstra tanta confiança em alguém que conhece há pouco tempo. Rubyria revela que o observou durante toda a viagem. Segundo ela, Ogrou sempre mede os riscos e as recompensas antes de lutar ou negociar, tornando improvável que provoque o reino sem uma razão concreta. Nesse momento, ele percebe que parte do comportamento ingênuo da princesa era uma encenação usada para analisar suas decisões. Rubyria não consegue se despedir pessoalmente por causa da vigilância de seus guardas. Antes de partir, Ogrou deseja sorte ao jovem cavaleiro que a acompanha. Mesmo deixando Oswell, ele mantém pequenas réplicas de sangue, escondidas em diferentes pontos da capital, para acompanhar futuras movimentações. No 124º dia, durante a viagem de volta, Dami admite que está frustrada por permanecer no nível 89, enquanto vários companheiros já alcançaram novas evoluções. Ogrou afirma que isso não muda a importância dela para o grupo, mas se oferece para ajudá-la a avançar. A caravana interrompe o percurso, e todos participam do treinamento. Ogrou invoca monstros gigantes para que Dami enfrente adversários mais fortes e acumule experiência. Ela combate sem recuar e derrota mais de 30 criaturas antes de cair exausta. Ogrou elogia seu progresso e permanece ao lado dela, mas logo também começa a sentir um cansaço incomum. A alquimista conclui que os dois esgotaram quase toda a mana. Como Ogrou possui reservas muito maiores do que as de uma criatura comum, ele nunca havia experimentado aquela sensação. O treinamento é encerrado para que ambos possam se recuperar. Durante a noite, Dami sonha com um espaço completamente escuro. Na manhã do 125º dia, desperta com uma nova aparência. Ela havia evoluído para uma variante de vampira nobre e recebido o nome verdadeiro Ekaterina. Orgulhosa da transformação, passa a se declarar a esposa oficial de Ogrou e tenta agir com a elegância esperada de uma nobre. Pouco depois, o grupo retorna à floresta e chega à base da Parabellum. Ogrou esperava encontrar a mesma caverna que havia deixado, mas os outros esquadrões transformaram completamente o local durante sua ausência.
Agora existem plantações organizadas, moradias melhores, áreas de trabalho e numerosos monstros familiares. A Dríade também passou a viver no assentamento, acompanhada por criaturas felinas capazes de falar. A recepção é interrompida quando Sade aparece e avisa que Gobd desmaiou. O Grow corre até o ancião e percebe que seu corpo chegou ao limite. Mesmo sabendo que possui pouco tempo, Gobd insiste em conversar com ele uma última vez. O Grow apresenta seus filhos, e o velho Goblin se diverte ao perceber que o recém-nascido que alimentou poucos meses antes agora lidera uma família e um exército. Antes da despedida, o Grow explica que sua evolução para Lorde Apóstolo também mudou a maneira como os principais integrantes serão chamados. Ele passa a usar o nome Aporou, Ogkit torna-se Minokit e Dami passa a ser chamada de Kanami. Gobd critica os novos nomes, mas os outros lembram que foi ele quem iniciou aquele sistema. O ancião ri e demonstra orgulho por ter visto um dos jovens goblins alcançar uma espécie considerada extinta. Em seguida, morre tranquilamente, cercado pelos companheiros. Durante o funeral, Aporou pensa na curta existência dos goblins. Gobd tinha pouco mais de 20 anos, mas já havia chegado ao fim da vida. A perda faz Aporou reconhecer ainda mais o valor das pessoas que permaneceram ao seu lado desde o começo. Para homenagear Gobi e levantar o ânimo da comunidade, ele organiza o primeiro grande torneio da Parabellum. Armas e golpes letais são proibidos, mas os confrontos continuam intensos por causa da força dos participantes. Kanami provoca Gobsei, afirmando que sua evolução a colocou muito acima da antiga companheira. Gobsei responde, demonstrando que também desenvolveu novas magias. Urt enfrenta Blutado, enquanto outros combatentes disputam posições dentro da organização. Ao final do torneio, Aporou conquista o primeiro lugar. Minokit fica em segundo, Kanami em terceiro, Urt em quarto, Blutado em quinto e Gobsei em sexto. Depois das lutas, todos se reúnem para comer e celebrar. Observando os filhos e companheiros juntos, Aporou percebe que aquela convivência lhe traz mais satisfação do que a vitória. No 127º dia, Rubiria volta a entrar em contato com ele e apresenta um novo serviço. A princesa pretende aumentar a fama da Parabellum em todo o reino, fortalecendo a influência da companhia e abrindo oportunidades de lucro. Aporou reconhece que ela está usando recompensas para atraí-lo, mas considera a proposta vantajosa e aceita o contrato. A Parabellum prepara seus equipamentos e parte novamente em direção à capital.